Você já parou para pensar sobre a origem da vida? Se existem evidências que sugerem que a vida foi uma criação divina? Para produzir este vídeo, mergulhamos em dezenas de artigos e livros, reunindo pistas que podem revelar se a origem da vida aponta para a existência de Deus. Junte-se a nós enquanto seguimos os procedimentos de uma investigação policial para desvendar este mistério. Imagine que fazemos parte de uma equipe de investigação que foi acionada para atender a uma ocorrência de homicídio. Após horas de trabalho intenso, em meio às evidências coletadas na cena do crime, um detalhe chamou nossa atenção: uma mensagem de texto no celular da vítima. A mensagem continha apenas 5 caracteres, TVE 30, e era originada de um número de telefone recém-adquirido pela esposa da vítima. Por meio de depoimentos de testemunhas próximas, conseguimos desvendar o significado da enigmática mensagem. A expressão, comumente utilizada pelo casal, era uma abreviação para "te vejo em 30 minutos", servindo como um código para que o esposo o aguardasse no local onde se encontrava. Com essa peça fundamental do quebra-cabeça, a investigação tomou um novo rumo. A mensagem, que inicialmente parecia irrelevante, revelou-se um elemento-chave para compreender a motivação e a execução do crime. Ao atrasar a saída da vítima do escritório, a esposa queria garantir que o assassino de aluguel, contratado por ela, tivesse tempo suficiente para chegar ao local e cometer o ato. Detetives são mestres da observação e da análise. Em cada cena de crime, eles se transformam em cientistas minuciosos, coletando e analisando cada pista, até desvendar o mistério. A origem da vida é um dos maiores enigmas da ciência. Será que podemos utilizar as mesmas técnicas investigativas para identificar como a vida surgiu? O surgimento da vida é o crime perfeito, ninguém presenciou o momento exato em que ela começou. Mas, assim como os detetives analisam as evidências deixadas em uma cena de crime, podemos analisar as pistas deixadas, para reconstruir a história da origem da vida, e identificar o provável suspeito. Para determinar quem cometeu um crime, os detetives muitas vezes começam fazendo as clássicas perguntas formuladas pelo antigo pensador grego Hermágoras: o que, onde, por quê, quando e como. Vamos começar com a primeira pergunta investigativa: o que? Para podermos investigar o surgimento da vida, temos que definir o que é vida. A vida, em sua forma mais básica, é caracterizada por duas propriedades fundamentais: a capacidade de metabolizar energia e a capacidade de se reproduzir. Mesmo os organismos unicelulares mais simples demonstram essas características. Ao observarmos um ser vivo, estamos testemunhando um sistema em constante atividade, capaz de transformar matéria e energia, e de perpetuar sua espécie. Assim como um investigador de crimes analisa uma cena para determinar a causa da morte, os cientistas buscam compreender os processos que deram origem à vida e como ela se mantém ao longo do tempo. A cada nova descoberta científica, nos surpreendemos com a complexidade da célula e de seus processos biológicos. E então nos deparamos com mais uma pergunta investigativa: como a vida pode ter surgido do nada? Se você lê livros de biologia do ensino médio ou de graduação, pode pensar que essa é uma pergunta fácil de responder. Mas a verdade é que, apesar de décadas de pesquisa conjunta, os cientistas não estão mais perto de saber como a vida surgiu hoje do que há séculos atrás. Embora tenham esgotado um grande número de pistas possíveis. O químico britânico Leslie Orgel colocou desta forma: o problema da origem da vida na Terra tem muito em comum com uma história de detetive bem construída. Há muitas pistas e muitos suspeitos. Seria difícil encontrar dois investigadores que concordem até mesmo com o esboço geral dos eventos. Investigar a origem da vida é como tentar desvendar o projeto de um engenheiro genial, só que em escala molecular. As células são verdadeiras maravilhas da engenharia biológica, com mecanismos tão complexos que rivalizam com as mais avançadas tecnologias humanas. A complexidade necessária para células metabolizarem alimentos e se reproduzirem é quase incompreensível. A questão é: a natureza poderia criar algo tão sofisticado? A célula nos apresenta um enigma intrigante, uma complexa rede de interdependência entre suas estruturas. O DNA, que contém o manual de instruções para a produção de proteínas, necessita de proteínas para ser acessado.
Ao mesmo tempo, as proteínas, produzidas em pequenas fábricas chamadas ribossomos, são codificadas pelo DNA. E os próprios ribossomos são constituídos por proteínas. Para que a célula funcione, todas as suas partes precisam estar presentes ao mesmo tempo. Se qualquer uma dessas estruturas, DNA, proteínas ou ribossomos, tivesse surgido primeiro, não conseguiria desempenhar função alguma. Para complicar as coisas, todas essas reações bioquímicas só podem ocorrer em um ambiente controlado, o interior da célula. Esse ambiente é delimitado por uma membrana, que por sua vez é composta por proteínas. Assim, a própria estrutura que protege e define a célula depende das proteínas que ela produz. Nenhuma teoria evolutiva atual consegue explicar satisfatoriamente a origem dessa complexa rede de interdependência. É como o dilema de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Nossa próxima pergunta investigativa é: onde a vida começou? Este é um dos maiores mistérios da ciência. As hipóteses dos cientistas são variadas e conflitantes. Alguns defendem que a vida surgiu nos oceanos primitivos, em uma sopa primordial rica em compostos orgânicos. Outros sugerem que as fontes hidrotermais no fundo dos oceanos, com suas altas temperaturas e pressão, podem ter sido o berço da vida. Há ainda aqueles que acreditam que a atmosfera da Terra primitiva, com sua composição rica em gases como metano e amônia, proporcionou as condições necessárias para o surgimento das primeiras moléculas orgânicas. A hipótese da panspermia, por sua vez, sugere que a vida pode ter sido trazida para a Terra por meteoritos ou cometas. Por fim, há ainda aqueles que acreditam que a vida pode ter surgido na argila, que com suas propriedades catalíticas, poderia ter desempenhado um papel crucial na formação das primeiras moléculas orgânicas. Por que existem tantas teorias sobre onde isso aconteceu? Por que ninguém concorda? Cada cientista apresenta sua própria hipótese, muitas vezes discordando radicalmente das demais. Essa falta de acordo se deve ao fato de que nenhuma teoria existente consegue explicar de forma conclusiva como a vida surgiu na Terra. As evidências disponíveis são limitadas, e as experiências realizadas até o momento não foram capazes de reproduzir as condições da Terra primitiva de forma precisa. Além disso, todas as teorias sobre a origem da vida apresentam uma falha fundamental: nenhuma explica de forma satisfatória como surgiu a informação genética contida nas células. Se você está gostando deste vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos da série Origem da Vida. Voltando à nossa investigação inicial, uma vez que percebemos que a mensagem enviada pela esposa da vítima era uma informação específica para cumprir um propósito definido, sabíamos que tínhamos um importante suspeito inteligente, externo à cena do crime. De maneira semelhante, nossa investigação da vida no universo acabará se resumindo à presença de informações complexas em nossa cena do surgimento da vida. A partir das informações contidas no DNA, são formados ribossomos, proteínas, enzimas e outros blocos de construção celulares. Porém, o que é informação? No livro In the Beginning Was Information, o engenheiro alemão Werner Gitt desenvolve uma teoria sobre os 5 níveis da informação. Vamos demonstrar essa teoria com um exemplo, usando um cachorrinho chamado Totó. Se colocássemos o Totó perto de um teclado de computador e o encorajássemos a pressionar as teclas, ele poderia produzir a seguinte sequência de caracteres. Mas, isso pode ser considerado informação? Sim, em certa medida. A sequência é altamente improvável e específica, tornando-a única em um universo de possibilidades quase infinitas. No entanto, a chance de essa sequência específica se repetir aleatoriamente é praticamente nula. E se ele digitasse algo como: isso também pode ser considerado informação. No entanto, essa é a forma mais básica de informação, dados brutos, sem um significado intrínseco ou uma origem aparente. É o primeiro nível da informação, o que chamamos de informação estatística. Existem vários processos físicos e químicos na natureza, que podem produzir exemplos desses tipos de padrões, como podemos observar em flocos de neve ou em camadas sedimentares. Vamos subir um nível. E se Totó pudesse digitar isto? Isso seria um feito notável. Mas, por mais incrível que seja, ainda estamos nos níveis mais básicos, a mera combinação de símbolos.
Ainda não é possível saber o que ele está dizendo. As palavras estão ali, mas sem um significado claro, sem um conteúdo que as conecte à realidade. Esse é o segundo nível da informação, a sintaxe. Um conjunto de regras que nos permite formar frases, mas que ainda são desprovidas de conteúdo. E se o Totó pudesse digitar isto? Agora, as palavras se conectam de forma significativa, transmitindo ideias claras e coerentes. Totó parece ter algo específico em mente e utiliza as palavras como ferramentas para comunicar essa ideia. Estamos diante do terceiro nível de informação, a semântica. É nesse nível que as palavras ganham significado e nos permitem construir um entendimento compartilhado. Diferentemente dos níveis anteriores, a semântica exige um nível de complexidade que transcende os processos naturais conhecidos. Vamos dar mais um passo. Imagine que Totó digitou isso. Essa frase vai além de simplesmente transmitir uma ideia, ela contém uma ordem, uma solicitação. Totó não apenas está comunicando, mas também está tentando influenciar o comportamento do avô, pedindo que o alimente. Essa é a pragmática, o quarto nível de informação, onde a linguagem é usada para alcançar um objetivo específico. Mas a comunicação não se encerra aí. Se Totó espera que o avô o alimente, ele está buscando uma resposta, uma ação. Essa expectativa de uma resposta eficaz é o que chamamos de apobética. O nível mais alto de informação, onde a linguagem é utilizada para estabelecer uma conexão e alcançar um resultado desejado. Uma forma de testar o valor informativo dessa frase seria modificá-la ligeiramente e observar como essa alteração afeta o significado da mensagem. Ao retirar a pontuação da primeira tentativa do Totó, percebemos que o significado permanece intacto, ou melhor, a ausência de significado. A frase não tinha sentido antes e continua sem sentido. Se, por outro lado, removermos a vírgula da última frase de Totó, testemunhamos o poder transformador da pontuação. Uma simples vírgula altera completamente o sentido da frase, transformando um pedido de comida em uma ameaça macabra. Totó passa de um cachorrinho faminto para um monstro sanguinário, tudo por causa da ausência de um único sinal de pontuação. Agora, vamos voltar nossa atenção para a sequência de nucleotídeos presentes no DNA. O DNA não é apenas uma molécula, mas sim um conjunto de instruções codificadas que determinam as características de um ser vivo, desde a cor dos olhos até a complexidade de seu sistema nervoso. A sequência de bases nitrogenadas que compõem o DNA não é aleatória. Cada sequência específica tem um significado preciso, como uma palavra em uma frase. Essa sequência determina a produção de proteínas, que são as moléculas responsáveis por realizar a maior parte das funções celulares. Ou seja, a informação genética não apenas codifica características, mas também direciona o desenvolvimento e o comportamento de um organismo. Na verdade, o DNA contém informação em seu mais alto nível. Uma sequência genética tem significado e direciona a ação das estruturas celulares para um propósito específico. Uma maneira de testar se o DNA contém informações especificadas de alto nível é aplicar nosso teste de modificação. Se isolarmos as partes do código genético que instruem o comprimento da perna ou o formato da orelha do Totó, uma pequena modificação na sequência resultaria em características físicas diferentes. Se podemos mudar o significado e o propósito do código, alterando a sequência, isso é um sinal claro de que as sequências de DNA são o nível mais alto da informação. Agora, se o DNA é informação do mais alto nível, de onde vem essa informação? Sabemos que toda informação complexa que encontramos no universo é resultado de algum tipo de inteligência. Os processos naturais, por mais sofisticados que sejam, não possuem a capacidade de gerar a informação codificada que encontramos nos sistemas vivos. Os esforços para explicar o surgimento da informação do DNA, a partir de causas naturais, falharam repetidamente. De fato, a informação do DNA prova ser a pedra de tropeço decisiva para toda a teoria naturalista oferecida para a origem da vida. Cada localização geográfica proposta para a origem da vida, seja na atmosfera, na água, no solo, sob a crosta terrestre ou no espaço sideral, requer uma explicação para a existência de informações no código genético. Assim como todo mecanismo proposto para a origem da vida, seja por meio de modelos de proteína primeiro, modelos de RNA primeiro ou qualquer outro modelo,
requer uma explicação para a existência da informação genética. Todos os experimentos de autorreplicação de RNA apresentam uma limitação fundamental: eles partem de trechos de RNA pré-existentes. Essa limitação levanta uma questão crucial. Se todos os experimentos dependem de um RNA pré-existente, a primeira molécula de RNA, capaz de se autorreplicar, foi gerada de que forma? A complexidade e a especificidade da informação genética contida no DNA e no RNA tornam sua origem ao acaso, algo proibitivamente impossível. E não há leis químicas ou físicas em ação que consigam justificar sua existência. Ficamos então com um paradoxo. As leis e forças da natureza não podem produzir informações complexas, mas essas informações são necessárias para que a vida comece. A informação complexa presente na vida não pode ser fruto do acaso ou de processos naturais. A criação de informação complexa exige um agente inteligente, capaz de tomar decisões e agir com propósito. A inteligência é a única explicação plausível para a origem da informação biológica, uma informação de alto nível, que traz consigo um propósito claro e uma intenção definida. Portanto, a busca pela origem da vida nos leva a postular a existência de uma inteligência superior, além do universo físico. Ao investigar a origem da vida, esgotamos todas as explicações naturalistas, ou seja, aquelas que buscam respostas dentro dos limites do universo físico. As leis da física e da química, por mais poderosas que sejam, se mostraram insuficientes para explicar a origem da complexa informação contida no DNA e no RNA. Assim como um detetive busca pistas fora da cena do crime, quando as evidências internas se esgotam, a ciência também deve olhar além das explicações naturalistas. A presença da informação genética, um código altamente complexo, sugere a ação de uma inteligência superior, capaz de criar e organizar essa informação. As evidências coletadas sugerem que o universo foi criado por um agente inteligente e poderoso. A complexidade e a ordem presentes no cosmos, especialmente a informação contida nos seres vivos, apontam para um design inteligente. Diferentemente de forças impessoais como a gravidade, que operam de forma mecânica e previsível, o agente criador do universo demonstra um alto grau de intencionalidade e liberdade. A criação de um universo tão complexo e finamente ajustado exige um agente capaz de tomar decisões e agir com propósito, ou seja, um ser inteligente e pessoal. Seria o Criador da vida o Deus da Bíblia? Não temos evidências científicas para afirmar categoricamente que o Deus da Bíblia é o Criador da vida. Porém, examinando as evidências coletadas, concluímos que ele é o nosso principal suspeito. Se gostou do vídeo e você quer saber mais sobre a origem da vida, assista o vídeo que está aparecendo no card acima. Agora, se quer saber mais sobre a complexidade do código genético, assista o vídeo do card abaixo. Obrigado, e até a próxima!